Oi, gente, bom dia. Vou botar logo o tema aqui. A gente está dando continuidade a. Oi, Pri. Hoje a gente está dando continuidade, né, ao bloco Encontro do Novo Eu. E aí a gente, né, lembrando o que é esse bloco. Esse bloco a gente está falando sobre. Desculpa, encontrando o novo eu, não, construindo o novo eu. A ideia é justamente a gente repensar algumas questões, né, que estão relacionadas à nossa convivência, ao nosso, ao nosso dia a dia mesmo, né, e repensar essas questões para a gente, enfim, né, trazer um novo eu aí para esse mundo pós-pandemia. O nosso próximo bloco é o mundo pós-pandemia, né, e a gente vai conversar, passar para vocês depois, né, a gente deve fazer uma live por semana. Então a ideia é que a gente mantenha essas discussões, mas um pouco menos intensas, né? Acho que também todo mundo está com mais atividades e tal. A gente hoje tem como convidado o Marquito, ele já entrou, deixa só ele solicitar a entrada. E o nosso tema de hoje é consciência ambiental. Oi, bom dia. Marquito, eu preciso que você solicite a entrada. E aí hoje a gente vai falar sobre essa consciência ambiental, né, que é algo que a gente precisa começar a ter também, né, pensando nesse novo mundo mesmo. A gente precisa rever as nossas, a nossa, a nossa convivência mesmo com a natureza, né? Então a ideia é justamente a gente fazer esse bate-papo aqui para a gente trazer, né, essa ideia, né? O Marquito já entrou aqui. Deixa eu assistir. Olá, bom dia, Olá, bom tudo dia. bem? Tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer muito você ter aceito esse convite. Esse é um tema extremamente importante, né? Como eu estava dizendo para o pessoal antes de você entrar. É um tema que a gente, enfim, urge muito, né? Diante desse todo esse contexto que a gente tem vivido. E acaba que a gente não tem tanto know-how, né? Quanto uma pessoa como você que está aí nessa luta pela essa luta ambientalista, né? Então, assim, queria realmente agradecer muito a sua participação aqui hoje. E aí eu vou começar apresentando você, mas você pode se apresentar, tá, Marquito? Falar um pouco além, né? Eu peguei do Legal. seu Instagram aqui. Marquito, o nome dele, na verdade, é Marcos José de Abreu, é engenheiro agrônomo de formação, né? E mestre em agrossistema pela Universidade Federal de Santa Catarina. E aí você foi coordenador urbano do CEPAGRO e presidente do CONSEA, né? Eu fiquei bem feliz. Aham. Porque eu sou nutricionista, né? Enfim, eu conheço um pouco o CONSEA, então, presidente do CONSEA de Santa Catarina. Ah, desculpa. E co-criador e pesquisador da Revolução dos Baldinhos. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Muito É legal. isso. Você quer complementar a apresentação? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer o espaço aqui. A gente foi trocado bastante mensagem, né? Em conjunto ali com a Luana, que trabalha no mandato comigo. Agradecer a Luana também por ter feito essa intermediação. Para nós foi bem importante, assim, também estar dialogando com vocês, né? Dentro de uma outra perspectiva. E, inclusive, poder falar um pouco, assim, com públicos cada vez mais diversos, né? Fora das nossas bolhas, às vezes, de relacionamentos e ideológicos, né? E Sim, a gente poder avançar nesse tema e mostrar o quanto que a ecologia ela é fundamental estar na prática e no cotidiano das pessoas, né? E na nossa concepção também não existe ecologia sem justiça social, né? Então, sim. ela está muito associada. Queria agradecer, era legal também porque está entrando uma galera também que está acompanhando a gente ali pelo Instagram, então até explicar um pouco desse canal, um pouco do que ele busca, né? Para Tá, nós é bem importante. Então, agradecer. Depois eu vou falar um pouco mais sobre as iniciativas do mandato, as ações na prática que a gente tem feito, né? Vamos tá. conversar bastante. Legal. Então, assim, para quem está entrando e não conhece, nós somos o canal, né, o Evangelho. A ideia é trazer
os ensinamentos de Jesus, enfim, né, como para a nossa prática do dia a dia, né? Então, dentro do contexto que a gente tem vivenciado, das discussões atuais que a gente tem tido, como é que a gente insere esses ensinamentos, né, morais para a nossa vida. Então, a gente está trazendo temas diversos, né? A gente está fazendo esse bloco, né, construindo um novo eu, que é repensando, né, algumas diversas questões que a gente tem vivenciado, né? A gente já falou de racismo, a gente já falou de machismo, do próprio resgate do feminino, né, de masculinidade sadia. Então, a gente tem trazido esses temas, né, que estão muito atuais, mas trazendo sempre esse olhar evangélico cristão, né, que na ideia a gente não pensa em falar para nenhuma religião específica, mas falar de ensinos morais que são universais, né? Então, a ideia do nosso canal é essa, e hoje, como eu falei, a gente está aqui com o Marquito para a gente falar sobre essa consciência ambiental que é imprescindível, né? E aí, eu já vou começar a falar, porque pensando, né, o que seria a consciência ambiental? Então, ela seria essa habilidade da gente compreender, né, o meio ambiente em que se vive e que as ações que a gente tem aqui nesse momento, elas têm impacto a curto, médio e longo prazo, né, nesse meio ambiente, né? E a gente tem visto que a gente está em franca crise dessa convivência nossa com o meio ambiente, justamente, e um dos motivos das evidências é justamente o próprio coronavírus, né? A pandemia vem de alguma forma, né? Embora não se tenha clareza de onde é que, como foi que começou, a gente tem algumas evidências de que vem de uma relação desequilibrada com o meio ambiente, né? Então o homem, por muito tempo, principalmente desde a Revolução Industrial, achou que o meio ambiente estava aqui para servi-lo. Então, eu vou fazer uso da forma que eu acho que é melhor, né? E aí, como você falou, essa questão da justiça social, então a gente vê que o capitalismo, enfim, foi muito exacerbado, o próprio consumismo, né? Isso tudo foi muito estimulado nesse meio. E aí, simplesmente, a gente começa a invadir o meio ambiente sem respeitar, né, toda a diversidade que a gente tem dentro desses processos. E aí eu já vou começar falando sobre a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que recentemente, acho que foi dia 2 de agosto, que ela fez 10 anos, né? E aí eu estava lendo que foram percebidos alguns avanços, né? Mas a gente ainda tem uma grande caminhada pela frente. E aí eu queria que você já começasse falando o que você vê assim, que a gente teve de avanço, o que a gente teve de ganho em nível de Brasil, e aí você também pode falar das iniciativas que eu vi que está bem avançado assim, né, em Santa Catarina. E o que você acha que a gente ainda tem para caminhar, né? Quais seriam os próximos passos para a gente desenvolver essa consciência ambiental, né? Então, legal, queria também trazer um pouco dessa reflexão sobre o quanto que essa crise, chamada crise sanitária, ela tem a ver com uma crise também do modelo, né, de produção e do modelo de relação do ser humano com a natureza, né? Ela surge, e pouco se fala disso, em que ambiente ela surge, né? Esse vírus, e como que ele se acha um ambiente super adequado para se proliferar como se proliferou, né? Sim. Então a gente está num nível assim de urbanização, nível de ocupação e de consumo. Ixi, a galera tá criançada aqui. Então, assim, a gente está num nível dessa relação que, como tu falou, se a gente olhar no espectro, a gente está muito pouco tempo pós-revolução industrial que se acelerou demais esse processo de exploração e destruição da natureza, né? E se avançou ainda mais com o modelo capitalista de reprodução, de consumo e da relação de que cada ano tem que produzir mais do que o ano anterior, numa perspectiva linear, né? E sendo que a natureza e as relações naturais não têm uma perspectiva linear, a gente vem numa aceleração de um cenário que estava previsto pelos ambientalistas para 2050, por exemplo. E a gente trouxe para 30 anos antes, né? Sim. Esse cenário de grandes crises, vamos chamar hídricas, grandes crises de biodiversidade, grandes efeitos extremos ambientais, como furacões e assim por diante, e grandes epidemias, né? E isso a gente trouxe, então, quando os ambientalistas começaram a se organizar em Estocolmo, em 72, já vinha com esse cenário, né?
E era um cenário sempre muito pessimista. Depois veio a Eco 92, depois veio a Rio mais 20, né? Sim. E sempre mostrando esse cenário. Infelizmente, a gente está num modelo econômico e político baseado numa relação linear e baseado ainda assim numa relação de supremacias, em que, historicamente, o processo que a gente pode dizer assim, escravocrata, o processo de desvalorização das comunidades e povos tradicionais, dos conhecimentos tradicionais, né? E dessa dissociação do ser humano da natureza, tem nos colocado num lugar muito trágico. E se a gente não repactuar essa relação, e essa relação se passa por aspectos sociais, econômicos e da relação ambiental propriamente dita, né? E eu vejo que um lugar para a gente beber na fonte são as comunidades tradicionais. Eu tenho uma relação muito próxima aqui com os Guaranis, né, os Mbiá-Guaranis, através da Queretu, que é uma grande parceira minha, assim, e a gente conversa muito, e eles estão resistindo desde a invasão europeia nesse lugar, né, que é esse Cone Sul, onde os Guaranis estavam, eles aqui ainda estão. São os mesmos que resistiram à destruição total assim dos seus territórios, né? E eles trazem conhecimentos de um povo que é um povo milenar. Sim. Eles trazem conhecimentos, eles apontam e da forma, vamos chamar assim, que eles trazem a visão de mundo a partir da relação com a natureza, da espiritualidade, da observação da natureza. Eles trazem, inclusive, reflexões para nós, porque se a gente continuar nesse modelo, a gente está chegando para um extremo muito quase que a gente não consegue voltar a um processo que nós tínhamos, né? E nessa perspectiva eu trago essa reflexão para a gente avaliar também, né? Então a gente tem alguns instrumentos que a gente tenta criar, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é um instrumento, observando essa organização social a partir da grande urbanização que nós estamos vivendo, a partir de uma sociedade de consumo que produz muito resíduo e a partir de um modelo econômico que gera um abismo entre as classes sociais, entre as estruturas sociais, onde a gente tem pessoas vivendo do lixo e pessoas acumulando muita riqueza, a Política Nacional de Resíduos Sólidos surge nesse ambiente, né? Onde não se aceitava mais aquelas centenas de pessoas vivendo em lixões, sim, né? Vivendo como bichos assim naquele ambiente, onde nós tínhamos trabalhadores catadores pelas ruas, né? E onde nós não tínhamos uma política estabelecida. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tramita por 20 anos no Congresso, sabe, Liz? Então, assim, é muito tempo. E ela, depois ela é aprovada e nós estamos nos 10 primeiros anos dessa política. A gente não conseguiu alcançar os objetivos da política propriamente dito. A gente conseguiu dar um passo, que é o seguinte, dizer, não dá mais para ter lixão. Sim. E aí o paradigma virou o aterro sanitário. Porém, a gente está falando que não adianta o aterro sanitário, porque ainda é uma tecnologia que é baseada em só acumular lixo e não se resolver. Sim. A gente está querendo trazer a economia circular, a gente está querendo dizer que é fundamental ter a reciclagem e a cadeia da reciclagem muito bem estabelecida, porque um material reciclado é menos matéria-prima retirada de fontes naturais. Isso é essencial. Sim. Né? É inaceitável a gente tratar o resíduo orgânico como um resíduo para ser enterrado, sendo que ele pode tornar e levar para as terras novamente os micro e macronutrientes, né? Ele pode refazer o ciclo da água. Então, assim, a gente tem que, agora, nesse momento, o fundamental a gente imprimir na Política Nacional de Resíduos Sólidos a visão sistêmica, né? Com a visão de justiça social. Também não dá para transformar o lixo em monopólios de grandes corporações empresariais, e que é o que se torna no mundo inteiro. Sim. E esse é o grande problema, né? Sim. Então eu tenho defendido muito os modelos descentralizados, sim, a gestão comunitária dos resíduos orgânicos em relação com a agricultura urbana, né? O apoio às associações cooperativas e catadores individuais, né? Porque fazem um trabalho fundamental. A gente pensar em redefinir os valores que a gente paga nos municípios para os resíduos sólidos. Em todas as cidades, né, do Brasil, o pagamento pela limpeza urbana está entre os 5 principais gastos.
aqui em Florianópolis é o terceiro maior gasto público, sabe? Então, nós temos um custo alto para esse trabalho, e esse custo alto é de muito interesse, né? Então, e para isso a Política Nacional de Resíduos Sólidos serve. E eu acho que a gente está dando um passo agora com essa visão, tentar levar essa visão sistêmica, que é uma visão de ecologia profunda muitas vezes, sabe? Porque tem que repensar o consumo, tem que redefinir os processos industriais de produção de embalagens e de produtos, e a gente tem que pensar em aplicar a reciclagem na perspectiva da proteção ambiental, né? Esse é o grande ponto, né? Sim, e é uma coisa que você tocou aí, você falou do lixo, né? Eu me lembro que eu fiz um curso de compostagem há um tempo atrás. E a primeira coisa que... Eram engenheiros também, agrônomos na época. E a primeira coisa que engenheiros sanitários. E a primeira coisa que eles falaram foi a gente ressignificar essa ideia do que é o lixo, né? Porque justamente para a gente perder esse nojo que a gente tem, né? Nossa sociedade tem esse nojo de, é lixo, joga fora e eu não quero ver. Eu acho que vem daí também essa questão do aterro sanitário, de enviar para um ambiente bem longe, que eu não quero mau cheiro perto de mim. E é como é importante a gente começar a rever, né? E como você falou, o resíduo orgânico, ele serve como adubo mesmo, ele serve como fonte de nutrientes para a terra, né? E o quão importante é a gente ressignificar isso. E eu queria já aproveitar para pedir para você falar um pouquinho sobre a compostagem, né? Porque acho que, não sei se todo mundo tem a noção do que é a compostagem. E eu acho uma coisa linda, mas assim, eu queria que você falasse um pouco do que é a compostagem, para que serve, quais seriam os benefícios dela, né? Legal. Então, a compostagem é algo que tem de mais puro e mais natural e mais presente desde a formação do planeta, propriamente dito, né? A gente sempre fala que a gente olha para o planeta como esse organismo vivo, né? E tanto é que as tradições falam, né, em várias tradições do mundo inteiro, né, da Ásia, da África, das Américas, né, que é Gaia, Pachamama, Mãe Terra, Terra Madre, né? Então a gente tem essa postura, né, o próprio cristianismo, o próprio cristianismo tem trazido, né, trouxe isso também como essa relação, né, do pão, do alimento, da relação com o cuidado com a natureza, né? Então, assim, a gente tem... Isso é fundamental. Então, assim, o que é isso? O que é a vida? O que é a pele, né, desse organismo vivo? É a matéria orgânica. A matéria orgânica é a pele. Nós temos estudos demonstrando, até estava lendo esses dias, o maior organismo vivo são os fungos. Eles estão interligados no mundo inteiro. Eles têm uma inter-relação que a gente... são microscópios, mas as hifas dos fungos, elas às vezes caminham quilômetros por debaixo da terra. Então, transformar matéria orgânica, que é isso, que é energia do sol, olha a potência que é isso, né? Sim. A gente desenvolveu transformar a energia do sol com água e nutrientes da terra em matéria orgânica, em massa, né? Em matéria. E essa matéria, ela, em algum momento, ela volta para o solo. Então, a floresta faz compostagem todos os dias. A folha que cai, o fruto que cai, o tronco que cai, o cocô do passarinho, o cocô de um mamífero. Ali, aqueles materiais sobrepostos vão se decompondo com a atividade de fungos, bactérias, nematóides, que vão quebrando aquela matéria orgânica, aquela matéria que é fruto do sol, da água e dos nutrientes, e reestabelecendo aqueles nutrientes para o solo. E aí a gente começa a se urbanizar, começa a produzir cidades que começa a se aproveitar de todos esses nutrientes e toda essa energia vital que nós temos, traz para a cidade e na cidade vira um problema. Não volta para o ciclo de produção. A gente traz para a cidade, da cidade vira alimento, parte desse alimento é o resíduo orgânico, depois os nossos excrementos, a gente não aproveita eles como nutrientes, né? A urina, as próprias fezes, e nós temos uma desconexão. Quem não consegue olhar para o resíduo orgânico e ver nele uma reconexão com o ciclo da terra, com o ciclo da vida, com o ciclo do alimento,
Aí, para mim, tá a grande ecologia profunda, porque também tu ressignifica esse processo, né? Então, fazer compostagem é isso. É Sim. tu ter essa consciência ecológica e uma ecologia profunda e ter a conexão com a observação com a natureza e entender que nós estamos um organismo vivo e que não faz sentido nenhum aquele material ir para algum lugar para ser enterrado e não voltar para o ciclo da vida. Não ser instrumento de vida de fungos, bactérias, nematóides, posteriormente de insetos, depois servir para alimentar e para proteger o solo, né? Então, fazer compostagem é isso. E as populações milenares faziam isso, né? Uhum. Incas, astecas, maias, Indígenas mesmo, né? as indígenas, indianas, chinesas, tudo isso estava muito caracterizado nessa ciclagem de nutrientes, em tentar ciclar esse nutriente para poder reutilizar. E aí a gente traz essa concepção, dizendo, ó, não faz sentido. E quem pratica compostagem não quer voltar atrás, sabe? Porque é tão mágico, tem tanta informação, vamos chamar assim, emocional e histórica com a gente, que aquilo é inaceitável. Depois que alguém separa o orgânico em casa e faz compostagem, ele voltar atrás, começar a misturar o lixo de novo, muita gente não consegue, a maior parte das pessoas não consegue. Então, a dica que a gente dá é possível. E aí nós temos variedades enormes de tecnologias de compostagem, sabe? Eu não sou um defensor de uma tecnologia. Nós podemos ter os minhocários dentro de casa, a gente pode ter a compostagem em balde, em caixa, num isopor. Então, assim, são muitas formas de fazer compostagem. A gente pode ter uma compostagem comunitária na nossa vila, na nossa favela, no nosso loteamento, no nosso bairro, no nosso prédio. A gente pode se organizar socialmente para trocar isso que é tão essencial da vida, sabe? E a gente vai ter o humus. E humus nunca é demais. Se não tem planta em casa, compra um vaso, começa a plantar, joga numa árvore da avenida, da frente da sua casa. Então, humus não é tóxico, humus e terra e composto não é maléfico ao ambiente, muito pelo contrário. Coloca ele em qualquer lugar. Ele é um biorremediador, ele é regenerador, ele é algo que tem de mais puro e mais belo no planeta. Então, a sugestão sobre a compostagem, eu trago essa reflexão um pouco mais filosófica também para a gente, porque tem muita emoção envolvida também, sabe? Sim. E é isso, não tem técnica melhor do que outra, o importante é tu se aventurar e a gente não pode ter medo de fazer essas coisas, o medo de que vai dar errado, porque isso é uma coisa que a atual sociedade, vamos dizer assim, industrial, tecnológica, tem nos tirado. Porque nós somos agricultores e agricultoras experimentadores há 12 mil anos. E foi uma grande revolução na humanidade, praticar a agricultura, sabe? E praticar essa relação de experimentar com a natureza. E a gente não pode, não podem nos tirar disso. Então a gente não pode ter medo de fazer compostagem e ter medo de plantar, sabe? A gente tem que experimentar. A gente chegou até aqui por isso, por sermos essa espécie experimentadora, sabe? E sair dessa lógica de transferência de tecnologia e tal, né? Então, dizendo isso, quem quer fazer, poxa, começa separando. Separa o orgânico em casa e começa a experimentar de alguma forma. Fazendo uma compostagem num vaso, num balde, numa caixa. Tem N modelos para comprar, no quintal, enterrando gradativamente, fazendo pilhas e leiras de compostagem, se organizando coletivamente, de repente fazendo uma única. Então, eu proponho que também conheçam o manual de compostagem que o Ministério do Meio Ambiente lançou e que nós ajudamos a escrever. Então, esse manual explica quem quer fazer compostagem em casa, comunitária, coletiva, na escola. Ah, que ótimo. É muito legal. Manual de compostagem. Lá no meu site está publicado lá. É marquitoagricologia.com.br. Pronto, a gente coloca lá pro pessoal. Uma coisa, você tocou em vários pontos importantes. Um é que essa questão do humus, né? Leonardo Boff, no livro dele Saber Cuidar, ele coloca que o nome homem, ele deriva do latim humus, que significa terra fértil, né? Então, trazendo justamente essa ideia de que nós somos parte da terra, né? Lembrando que quando nossos corpos, né, depois da morte, enfim, se decompõem e viram adubo para a terra, né? Viram
Enfim, então, assim, acho que é importante a gente se reconectar com isso, assim, achei belíssimo o que você falou. Uhum. Porque O é Leonardo justamente Boff, assim, nesse livro, ele fala isso, que é humus, é, o homem, né, de sim, humanos, e humildade. sim, sim, Derivam isso. da mesma origem, que é essa relação, sabe, de ser terra, né, ser esse organismo vivo, Sim, né. perfeito. E isso é bem importante, né? Essa humildade. Por que que eu tô falando isso? Porque aí a gente, retomando o viés cristão, assim, porque a gente tem vários exemplos, né? Quando Jesus falou, tem uma das passagens, que está lá em Mateus, no capítulo 6, que ele fala da gente observar os pássaros do céu e observar os lírios do campo. Né? Então, essa questão da gente se compreender dentro desse ciclo, da gente compreender também o nosso tempo. Né? Então, ele coloca para a gente observar os pássaros do céu, os lírios no campo, e observar que para eles não falta nada, a cada dia baixa o seu mal. A mensagem geral é essa, que é para mostrar que a gente não precisa de muitas coisas. Esse consumo exacerbado, ele não está de acordo com os princípios nem cristãos e nem humanos, nem éticos, nem morais, enfim. Né? Então, assim, eu acho que a gente consegue enxergar um pouco de como a nossa relação mesmo às vezes equilibrada, né? Aqui no Evangelho a gente sempre comenta sobre a reconexão consigo mesmo, né? E eu acho que eu particularmente me reconecto muito comigo pela natureza, pelo contato com a natureza, só de ir, de tocar numa árvore, isso já me reconecta, né? E na verdade não sou eu, mas eu acho que todos nós somos assim, só que a gente precisa se reconectar. E aí eu vou até comentar um fato engraçado que aconteceu com um amigo meu, que a gente foi numa praça e aí a gente comentando, né, de como a natureza ela era curativa pra gente também. A gente tava brincando nessa questão de abraçar a árvore. E aí ele abraçou, ele tava passando por alguns problemas, ele abraçou ele, caramba, eu tô sentindo meu coração tá, tipo, vibrando. E ele ficou impressionado, assim. Eu achei engraçado, porque é isso, a gente se esquece. Eu acho que a gente tá nesse momento ainda, né, da sociedade que se esqueceu da conexão que tem com a natureza. Do quão, do tamanho da fonte que ela é pra gente, né? E aí você falou aí da compostagem, a gente tem, eu sei que a Revolução dos Baldinhos, você teve aí bem envolvido, né, nessa revolução. Eu queria que você falasse um pouco, porque, assim, eu sou da Bahia, mas atualmente moro no Rio de Janeiro, e aqui tem um grupo que faz essa compostagem pelo baldinho, né, que eu achei fantástico. E aí, recentemente, eu voltei a Salvador para passar férias, enfim, fiquei um tempo maior lá, e era assim, era doloroso ver o resíduo orgânico voltando aí para o lixo, né? Quando aqui eu já estava acostumada a mandar ele para compostagem e retornar com, né, uma terra adubada, e aí eu fazia minha hortinha aqui. Então, assim, o que foi essa revolução dos baldinhos? O que ela trouxe? Né? Como foi essa ideia e tal? Eu queria que você contasse um pouco disso. Legal. Então, assim, eu trabalhei no CEPAGRO por 14 anos. Eu fui 10 anos engenheiro agrônomo, coordenei o programa de agricultura urbana, né? O CEPAGRO é uma ONG que trabalha com agroecologia há 30 anos e a gente desenvolveu esse programa de agricultura urbana. Então a gente começou a trabalhar numa comunidade que nós já tínhamos uma relação, que é a comunidade da Chico Mendes, do bairro Monte Cristo. E ali começamos em 2006 a trabalhar com horta, compostagem em quintais, com um grupo de mulheres na escola, na creche. Só que em 2008 deu um surto de ratos assim muito grande na comunidade, né? E chegou a ter pessoas mortas por leptospirose, crianças chegavam mordidas no centro de saúde. E aí o médico de família daquela área chamou uma reunião com as instituições que atuavam no bairro, as lideranças, para falar um pouco sobre essa problemática, né? E aí o médico é o doutor Renato, ele era um médico sanitarista, e ele falou, não adianta a gente só desratizar, a gente vai ter que tirar a habitação ou o alimento do rato, porque eles se proliferam muito com um desses dois elementos, né? E aí se observava que na comunidade, como tinha problema de coleta de resíduos sólidos, o pessoal colocava as sacolinhas na frente, o cachorro rasgava e ficava expostos os resíduos orgânicos, né? Então tinha muito lixo pela rua e quanto mais lixo, mais ratos, né? Sim. Aí, nessa perspectiva, as meninas que trabalhavam com a gente, a Nice e a Lene, falaram assim, mas lá na escola, na creche, e onde a gente está fazendo compostagem, diminuiu os ratos, porque o lixo não vai mais misturado com os restos de comida para a rua.
E aí, olha que impressionante. Onde tem compostagem não tem ratos. Em geral, todo mundo tem medo de fazer compostagem porque vai atrair ratos. Sim. Entendeu? Só que a técnica de compostagem que a gente usa, que são as leiras estáticas, elas são termofílicas, elas esquentam numa temperatura que evita moscas e evita ratos, entende? Então isso também tem trazido, trouxe essa reflexão para elas. E aí falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos entregar um baldinho para cada família, e aí a gente passa coletando o orgânico, e aí a pessoa, quando colocar a sacola na rua, não vai mais com o orgânico, o orgânico vai no baldinho pra gente. Sim. E aí ali surgiu a revolução dos baldinhos, de entregar um baldinho para cada família, né? Muito legal. E aí começou com 5 famílias, em 6 meses eram 95, e até hoje existe a Revolução dos Baldinhos, que é um projeto de gestão comunitária de resíduos orgânicos e compostagem comunitária, onde cada família separa os seus orgânicos na sua casa e hoje leva para um ponto de entrega voluntário, que é um local para depósito maior. O grupo de jovens passa 2 vezes por semana coletando esses tambores com resíduo orgânico e deixando um vazio e pegando o cheio. E levam para um pátio comunitário. Nesse pátio faz a compostagem, parte desse adubo volta para as pessoas que querem produzir agricultura urbana e plantar, e parte é comercializado, né? Então, isso chama gestão comunitária de resíduos orgânicos. A gente tem a gestão pública ou a gestão privada. Só que a comunidade pode pegar pelas mãos essa tarefa, né? E aí imagina, um caminhão não precisa andar quilômetros para enterrar resíduo orgânico, pode tratar localmente. E quanto mais descentralizado, mais ecológico na concepção ecológica porque os sistemas ecológicos eles são descentralizados. Sim. Nós não temos um sistema ecológico onde toda a água está concentrada num lugar, não. A descentralização faz parte da dinâmica ecológica para poder se multiplicar esses ambientes ecológicos, né? Então, é tudo a ver com a gestão comunitária. Então, a gestão comunitária tem essa coisa que é a comunidade fazendo pela comunidade. Então, também tem isso, que é a construção de vínculos, a construção de confiança, de reciprocidade, né? Que são princípios da gestão social, sabe? Sim. Que sem isso também não vai para frente. Não é uma instituição que chega lá e faz. Sim. Então, a Revolução dos Baldinhos foi construída a várias mãos, entendeu? E não tinha uma metodologia para ser transferida. Ela foi construída, por isso, uma tecnologia social. E esse método de trabalhar com base na educação popular, ela é central para trabalhar nas comunidades e para a gente construir uma transformação de fato, né? Sim. Porque tem muitas técnicas que às vezes é só uma transferência de tecnologia. E aí não dá certo, porque é algo que uma hora não foi incorporado, não teve construção popular daquilo, né? Sim. É isso, fantástico. Basicamente isso. Você falou aí da ecologia, né, que é o ciclo, enfim, biodiversidade e tal, e eu me lembrei que tem a Vandana Shiva, ela é uma ambientalista também, né, de alguma forma, e ela tem um livro chamado Monoculturas da Mente, e aí ela traz essa ideia de que a agricultura, né, do jeito que está sendo feito hoje, as monoculturas do jeito que a gente observa hoje na sociedade de maneira geral, soja, os grandes agricultores, isso também é reflexo, na verdade, da monocultura da nossa mente, que ainda está muito fechada, né, que ainda não se abriu para a biodiversidade. E aí eu vi que a ONU, ela estava, enfim, né, tinha descrito lá falando sobre a agricultura familiar, que existe um grande paradoxo, né, porque a gente tem que esse setor é o mais crucial para a segurança alimentar, né? E aí você trazendo essa ideia de compostagem, das pessoas buscarem até produzir o seu próprio alimento e, ao mesmo tempo, é um dos setores que mais passa fome, né? Então, como é que é isso, assim? Como é que a gente... Porque quando a gente pensa em agricultura familiar, a gente só pensa, assim, eu acho que, de maneira geral, as pessoas pensam em... Enfim, né? As pessoas plantarem somente ali um pouquinho e se alimentarem. E, na verdade, tem todo um estudo por trás, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que tem a biodiversidade, a quantidade, né? Quanto mais itens, melhor para a terra mesmo, enfim. Então, fala um pouco sobre essa questão da agricultura familiar, né? E a gente traz também para a agricultura urbana, que é algo bem forte também na sua gestão. Então, legal. Então, quando a gente fala agricultura familiar,
a gente tem que entender que são muitas agriculturas familiares, né? No Brasil mesmo, nós temos uma... Olha a diferença entre um agricultor familiar no oeste catarinense, para um agricultor familiar ribeirinho, na região amazônica, para um agricultor familiar no semiárido de Pernambuco e para um agricultor familiar no interior de Minas Gerais, né? Olha a diferença da dinâmica social, econômica, ambiental dessas agriculturas familiares, né? Então a gente tem que aprofundar um pouco mais. E se a gente for levar isso para o mundo, então, olha um agricultor familiar que a Vandana Shiva se referencia, que é uma família de agricultora do interior da Índia, sabe? E de acordo com o tipo da região da Índia já muda pra caramba, para um agricultor familiar nos Andes, né? Sim. Então, essas agriculturas familiares, elas são muito diversas, né? Só que elas têm uma característica, que é a reprodução da vida a partir do modo do campesinato, que é dar conta daquelas condições de vida, que é se alimentar, ter uma propriedade, ter mão de obra familiar, né, e assim por diante. Porém, nós temos uma diversidade aqui mesmo no país que demonstra que essa agricultura familiar hoje é quem consegue dispor de mais de 70% dos alimentos das nossas mesas, certo? Porque, em geral, grande parte das frutas e verduras do Brasil são produzidas pela agricultura familiar, hortaliças em geral, arroz em geral, feijão em geral, grande parte, ou quase grande parte hoje de carnes, ou dos pequenos animais zootécnicos, frango, suíno, são produzidos pelas mãos dos agricultores familiares, porém em sistemas de integração, sistemas industriais, mas eles são trabalhadores do sistema industrial, sabe? Que é muito perverso, por sinal, a gente pode falar disso, né? Sim. Mas a nossa alimentação ela é baseada na agricultura familiar. Hoje, quase 100% das bacias leiteiras e da produção de laticínios do Brasil, ela é de responsabilidade da agricultura familiar, em sistemas de integração, né, articulado com grandes grupos dos laticínios, né? Mas assim, a mão de obra e o fazer de produção e a força de trabalho é da agricultura familiar. Mas nós também temos agricultores familiares que são de subsistência, como agricultores familiares ribeirinhos, agricultores familiares no semiárido, né, que produzem e reproduzem a vida para se alimentar e, no máximo, comercializam seus excedentes, né? Sim. Então nós também temos essa característica, sabe? E nem toda agricultura familiar é sinônimo de uma agricultura ecológica, sabe? Muito pelo contrário. Aqui no sul do Brasil, grande parte da agricultura familiar está na mão da indústria. Estão em sistemas de integração. Eles estão a serviço da indústria, seja da fumicultura, da cadeia dos suínos, de aves. Hoje nós temos um sistema de integração do arroz, basicamente, e da banana, com muito agrotóxico, banana, arroz, hortaliças com muito agrotóxico, né? Então, assim, essa também é uma questão para a gente aprofundar, sabe? Sim. Então, nessa perspectiva, a gente tem trazido a importância da agricultura familiar enquanto um instrumento de reprodução da vida a partir das perspectivas do campesinato. Mas ela também tem que vir numa reflexão sobre reforma agrária, necessidade de justiça do campo, né? Nós temos os piores índices de pobreza estão nas áreas rurais, sabe? Mais do que, inclusive, nas áreas urbanas, porque são mais concentradas. Nós temos índices de violência muito maiores nas áreas rurais, especialmente violência da mulher, né? Nas áreas rurais. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente precisa superar, mas para superar a gente precisa entender. Não dá para massificar e dizer que a agricultura familiar é isso, né? Sim. É apenas tipificar, e sendo que ela tem um espectro enorme. Então, é importante a gente destacar. Porém, nós não temos política hoje instituída para a agricultura familiar. Isso é trágico para um país como o nosso. Sim. Né? O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, a compra direta da agricultura familiar, o crédito, né? Saiu agora a linha de apoio à agricultura no país e, nossa, ficou 5% para a agricultura familiar. Foi tudo para o agronegócio. Né? Nós temos aí uma indústria do veneno, o país que mais consome agrotóxicos, não tem taxação nenhuma para agrotóxicos nesse país, nem para importação, nem ICMS.
e nem taxação das riquezas adquiridas das multinacionais que vendem agrotóxicos para o Brasil. Uhum. Então, olha o nível de injustiça. Enquanto isso, um agricultor familiar não consegue um crédito para fazer uma estufa, para produzir hortaliça ou para fazer uma transição agroecológica. Então, nós temos uma injustiça que ela é institucional e ela é uma injustiça do Estado, porque esses grupos, eles são grupos muito grandes e poderosos do planeta. E eles fazem lobby. A maior bancada na Câmara Federal é a bancada ruralista. Que são racistas, são muitas vezes são altamente violentos, acabam com as comunidades tradicionais e são, vamos dizer assim, corretores de um modelo financeiro baseado em commodities apenas para alimentar um sistema financeiro e não para alimentar a barriga das pessoas, sabe? Então, é essa ideia que a gente tem que trazer para falar de agricultura familiar, assim. Sim. E falo isso porque a agricultura urbana, né, é um elo de relacionamento. Primeiro, porque as pessoas que estão na cidade, elas são agricultoras também. E grande parte das cidades foram construídas nos últimos 70 anos. E são diretamente ex-camponeses e ex-agricultores, ou são filhos ou são netos desses agricultores. Então, nós temos uma memória ainda nas periferias da agricultura. E pensar a cidade na perspectiva de produção de alimentos é pensar também essa visão sistêmica e circular. Sim. Onde não faz sentido um alface, para chegar na nossa mesa, ter que caminhar 300 quilômetros. Se a gente pode produzir alguns tipos de alimentos muito próximos do nosso consumo, né? E isso podendo ser ainda geração de trabalho e renda. Então, promover a agricultura urbana é promover um acesso a um alimento mais adequado, mas é também promover um modelo de desenvolvimento baseado nessa visão sistêmica que a gente tem trazido, né? Sim, excelente. André está colocando aqui por que há uma demora no que tange a um processo digno e amplo em torno da reforma agrária. Então tá aqui, você meio que respondeu, né? Nossa, porque a gente tem um país que ele... Cara, o que foi? Nós somos ainda um país colonial, essa é a grande verdade. A nossa estrutura colonialista, que dividiu essas terras em capitanias hereditárias, olha a nossa herança de estrutura, sabe? Sim. De uma herança de uma agricultura baseada na escravidão, em que trouxe povos e comunidades da África para serem sub-humanos aqui na forma de escravidão. Olha a herança que nós temos, e isso está estruturado no nosso sistema de poder, está estruturado no nosso sistema agrário e está estruturado no nosso sistema econômico desse país. A visão colonial, racista e de hegemonia, ela é uma estrutura que, se a gente não quebrar essa estrutura, a gente nunca vai conseguir avançar para a reforma agrária, a gente nunca vai conseguir avançar para uma sociedade igualitária. Então, falar disso é responder essa pergunta, sabe? Sim. A reforma agrária, ela vem num conjunto de outras reformas nessa estrutura do Estado brasileiro, né? Sim. E que precisa ser pensado de forma sistêmica. Quando a gente falar de racismo, a gente tem que falar dessa história de um país que foi colonizado, que foi dividido em capitanias hereditárias, que vieram os coronéis com o sistema escravocrata e que destruíram, disseminaram nações indígenas desse país e, consequentemente, a visão é uma visão colonialista ainda, de coronéis desse país. E hoje está expressa na bancada ruralista da Câmara Federal, alimentada pelo sistema financeiro do capital, de um capital internacional, dos grandes grupos empresariais do planeta, do sistema de abastecimento de alimentos. Para mim está muito definido isso. E que tem relação com a mineração, tem relação com a exploração de energia, tem relação com o sistema financeiro de bancos, né? Sim. Então, assim... Tudo interligado, né? A coisa... Tudo. Essas raízes são bem mais profundas. Uma coisa que a gente conversou na live do racismo é o quanto que a nossa sociedade ainda nega muito, né, essas questões, nega essa história. Então, acho que isso também tem muito... Fala muito da gente. A gente não só... A gente não só não vê, né? A gente assim, nega, de fato, a gente quer empurrar para debaixo do tapete e na medida que a gente não traz para a luz, a gente não consegue curar. Então, acho que um dos fatores seria justamente a gente, né, aceitar e assumir isso, né, enquanto sociedade de maneira geral. Por isso que a gente
trabalha aqui tanto a ideia da revisão individual, né? Porque para construir o coletivo passa pelo individual. Então a gente precisa fazer essas reflexões para começar a ter essa ideia, né? Começar a ter essa compreensão e para isso começar a ampliar nossa mente. E aí, assim, a gente está falando de consciência ambiental, né? A gente está aqui trazendo várias informações, eu estou aprendendo bastante, assim. Mas a gente sabe que a consciência ambiental não é só ter informação, mas é principalmente agir, né? Então, o que você teria, assim, para dizer, para a gente começar, para as pessoas começarem a desenvolver essa consciência ambiental para além de se informar? Como agir, né? De pequenas formas ou até de grandes, pensando em questões coletivas, mas como que a gente poderia, né? Quais ações a gente poderia ter pensando é a pergunta que Priscila está colocando aqui, individualmente, que cada um de nós pode fazer para contribuir, para ampliar essa consciência ambiental. Olha, eu acho que essa é uma grande questão, né? Eu nunca minimizo as ações individuais, muito pelo contrário, eu acho que elas são molas propulsoras para grandes mudanças, sabe? Então eu não desqualifico, assim, muito pelo contrário, eu sou um grande incentivador das mudanças individuais, né? Sim. Especialmente nessa relação do consumo e da consciência ambiental para suas relações de consumo, né? Então, uma primeira dica que a gente deu aqui foi a questão assim, poxa, não faz sentido jogar lixo orgânico, Sim. resíduo orgânico no lixo. Vamos fazer compostagem. E fazer compostagem é erro e acerto. É se assumir enquanto ser humano experimentador, que nós somos experimentadores e experimentadoras, sabe? Não podemos achar que só vamos fazer quando a gente tiver o ideal, tiver a receita, né? Então, vamos fazer compostagem. O segundo, acredito muito na prática da agricultura, seja numa sacada de um prédio, seja num terreno baldio, seja no seu terreno, seja numa ocupação, onde quer que seja, vamos praticar agricultura, vamos plantar, porque é a coisa que mais se aproxima de um ciclo da vida, assim, um ciclo natural. Então, se experimentar, né? Experimentar, germinar uma semente, colocar para plantar, também tentar se organizar suficientemente para adquirir alimentos diretamente dos agricultores e agricultoras Sim, que estão próximos de vocês. Então, não vamos alimentar grandes cadeias agroalimentares, grandes grupos empresariais que depois que nos oprimem com os seus lucros, né? Oprimem os seus trabalhadores, colocam caixa de supermercado para trabalhar com menos de um salário mínimo. Então, assim, também entender o que tu está subsidiando, né, na sua prática e do seu consumo. Acredito muito que repensar a questão da alimentação e rever o que realmente faz sentido na sua alimentação, né? No sentido, observar a cadeia produtiva das carnes, né? O que isso tem de reflexão e de consequência no ambiente, mas também na sociedade, né? O quanto que hoje a produção de carne tem sido altamente destrutiva de territórios, né? Para sua expansão, ou aquilo que se desencadeia dela, como a necessidade de soja e milho para ração animal, né? Sim. Acredito muito também em a gente repensar esses princípios de consumo, o que realmente é necessário, né? Para a gente sobreviver, assim, o que realmente faz sentido, né? Para nossa vida, na questão da relação com o tempo, na relação de ocupação dos espaços públicos, né? De poder reivindicar esses direitos, né? Também acredito que é fundamental se organizar em coletivo, sabe, Liz? Sim. É fundamental ter um grupo que tu consegue dialogar, consegue fazer reflexões a partir de textos, a partir de quem tem feito reflexões, sabe? E pensar ações coletivas, de se juntar em grupo, de pensar numa horta comunitária, de pensar em atuar na perspectiva da construção de uma outra sociedade, não assumir que está dado, essa sociedade ela não está dada, ela está em disputa. Sim. Então, se organizar, eu particularmente tenho me organizado num coletivo chamado Subverta, que a gente tem a construção da sociedade do bem viver como uma perspectiva, sabe? Sim. Dessa valorização da diversidade, dos pensamentos diversos, de uma ideia de uma sociedade que caminha para a perspectiva do bem viver, numa perspectiva socialista. Então, a gente tem se organizado nesse sentido. Então, acho que esse conjunto de coisas a gente pode ir fazendo passo a passo. Parece ser difícil, mas é a gente sair dessa linha de conforto, sabe? Sim. Que é um falso conforto, né? Que é um conforto a partir de um sistema que te oprime
e tu fica, tu não tá confortável, tu tá paralisado, na verdade, né? Tu não tá confortável, tá naquela paralisia, né? Então, é isso, que essa é a minha resposta. Não, achei E fantástico. falo muito a partir da prática, assim, não trazendo, né, muito a partir daquilo que eu tenho praticado também, né? Sim. Não, fantástico, inspirador mesmo, porque é isso, né? A gente vê que você trouxe poucas ações pontuais e que são transformadoras, né? Essa questão da alimentação, com certeza, né? Ela é essencial a gente revisar tudo, né? Desde até consumo de carne, mas consumo de produtos mesmo, né? Eu sempre coloco isso assim, o quão é importante a gente rever o que a gente, aquela questão do descascar é melhor do que desembalar, né? Mas a gente ir para além dessa consciência, né? A alimentação, ela é natural, a terra, ela dá pra gente muita coisa, né? E é incrível, assim, eu particularmente defendo muito que a gente tem aqui no Brasil os alimentos que são bons para nossa população, né? Então, assim, eu questiono muito por que eu preciso trazer um alimento de fora para ter uma alimentação saudável, né? Algo que é consumido lá. Eu preciso daquele alimento que é consumido lá nos Estados Unidos, lá na Europa, para ter uma alimentação saudável. O nosso ambiente ele é tão incrível, é tão perfeito, né? E aí a gente aqui acredita que, enfim, somos parte também, criaturas de Deus, e a natureza também, que para cada clima, né, para cada população, existe uma alimentação que está sendo produzida ali no seu território, né, na sua terra. Então é importante a gente repensar isso. Precisa estar aqui lembrando também a questão do uso do plástico, né? A gente precisa ressignificar. Aqui no Rio está sendo muito forte, né, essa questão de cada um ter seus talheres, de levar seu canudinho de vidro, né? Principalmente aqui que já foi proibido o canudo de plástico. Então, uso de sacolas plásticas também, né? Assim, agora só pagando. Então, assim, a gente tem uma série de ações que a gente pode fazer. É preciso abrir a mente, como você falou, né? Porque, claro que às vezes eu conversando com familiares, amigos, enfim, mas dá muito trabalho esse negócio de não levar, de ter que levar uma sacola. Por que eu não posso usar a sacola do supermercado? Né? Assim, a completa noção, assim, a gente tem visto o estrago que esse excesso de plástico que a gente está consumindo, a nossa sociedade está consumindo, está fazendo mal ao meio ambiente, está sendo mal descartado, mal aproveitado, né? Então, quanto é importante a gente ter essa compreensão de pequenas ações que vão fazer a diferença, né? E aí, pequenas ações individuais, como você falou, quando a gente se junta com pessoas que compartilham do mesmo pensamento, a gente consegue fazer transformações e elas vão se tornar, em algum momento, grandes transformações, né? E uma coisa que eu falhei de falar, que na hora que você falou da humildade, né? Eu me lembro de a gente tem muitos exemplos de humildade na sociedade, na humanidade, mas tem dois exemplos, né, que foram espíritos extremamente humildes, pessoas, né, que habitaram a Terra extremamente humildes, que é o próprio Francisco de Assis e o Chico Xavier. E eles tinham uma reverência imensa, né, a todos os seres vivos. Então, desde formiga, né, todos os pequenos seres, até os grandes, os animais maiores. Então, eles tinham uma reverência. Francisco de Assis chamava, né, se referia aos seres naturais, digamos assim, como irmão Sol, irmão Lua. Então, ele tinha essa relação de irmandade. Então, trazendo aqui também, né, um pouco do que a gente discute no Evangelho, essa ligação cristã. A gente, às vezes, acha que precisa estar descrito que precisamos preservar o meio ambiente. Não. Jesus, né, e várias outras pessoas, ai, que linda, trouxeram essa ideia pra gente, né, de harmonia, né, de amor com todos os seres. E nós somos parte da natureza. Acho que alguém aqui que eu já perdi comentário falou sobre isso, né, assim, o quanto a gente precisa mostrar para as pessoas, né, tocar o coração das pessoas de que nós somos parte da natureza porque nós somos mesmo, né? E toda essa compreensão, todas essas informações que você trouxe foram fantásticas para a gente realmente ampliar a nossa ideia, né? E conseguir compreender, ter essa compreensão um pouco maior. A gente já está indo para o final, vou pedir para você fazer suas considerações finais, te agradecer mais uma vez. E no final a gente normalmente faz uma vibração pelo planeta, né? Acho que hoje, muito bom, especificamente, a gente vai fazer sobre o meio ambiente, então eu queria pedir para você fazer suas considerações finais e te convidar para ficar com a gente para essa vibração bem rápida no final. Legal, vamos sim, vou ficar. Legal. Então, agradecer o tema, muito legal, muito gostoso também estar aqui dividindo com vocês, né, essas nossas reflexões, esses nossos acúmulos também, né? Ninguém nasce pronto, todo mundo está aí num processo também de aprendizado, de aprender.
assim, hoje estou como vereador, mas o que eu mais gosto de fazer é esse processo de educador, como educador popular, né? Acho muito especial conhecer a história das pessoas, despertar nas pessoas esse potencial que cada um de nós temos, né? Para mudar um pouco esse paradigma e sair dessa visão de que é isso que está aí, que está dado. Não, a gente está aqui para mudar, né? A gente está Sim. aqui para transformar esse mundo, né? Não Uhum. tenho dúvida disso. E essa é o espírito do que eu encaro a vida, assim, e muito trazendo essa consciência e concepção ecológica, né? Que somos seres ecológicos e somos seres biológicos, né? Sim. E nada mais certeiro do que nesse momento de uma pandemia, que nós Uhum. estamos sendo acometidos por uma pandemia biológica, né? Uhum. Então é isso que está. Nós somos apenas uma espécie nesse planeta, né? Que está vulnerável também e que se coloca vulnerável muito pelas suas práticas nesse planeta e da relação com as pessoas e na relação com a natureza, né? Então a gente precisa redefinir essa relação. É Sim. agora ou nunca. Essa é a grande história. Se a Sim. gente não fizer isso nos próximos 20 anos, a gente não tem outras perspectivas. Então, agradecer e também acompanhar aí a gente pelas redes sociais e pelo Instagram, que é um canal que a gente mais usa, e Sim. pelo site, marquitoagroecologia.com.br. Ótimo. E agradecer a todo mundo que acompanhou aí também. É, Muita gratidão aí, veio uma galera. muita gente mesmo. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. E aí eu vou convidar todos vocês a gente fazer uma meditação rápida para a gente encerrar, que faltam 4 minutos. Tá, então vamos fechar os olhos, respirar fundo. E eu vou convidar todos vocês, todos, né, a se conectar com a natureza. Com seja qual o elemento que for mais importante para você. Seja o sol, o céu azul, as nuvens, a terra, né, que tem tantos nutrientes, as árvores, os frutos, as flores. Sinta-se à vontade para escolher um elemento desses, as águas, o mar, a cachoeira, e se conectem com eles, com algum deles. E que possamos, com essa sensação de conexão, com o nosso coração aberto para essa manifestação de Deus, né, da deusa, enfim, seja lá do nome que nós chamemos, que a gente possa ampliar essa conexão de amor que a gente tem, essa relação com a natureza, com os animais, desde os pequenos aos maiores. Possamos ampliar essa luz, essa energia para todo o planeta. Para que todas as pessoas do planeta tenham consciência de que o nosso ambiente, o meio ambiente, ele faz parte de nós. Nós somos parte dele. Se eu cuido de mim, se eu cuido do meu próximo, dos meus familiares, dos meus amigos, eu também preciso cuidar do ambiente que eu habito. Essa mãe natureza que nos nutre, que cuida de nós sempre que possível. Que também nos corrige quando é necessário. E que toda a população, toda a sociedade que habita essa terra compreenda e desenvolva esse respeito e essa humildade, essa reverência à natureza. Que possamos manter essa conexão com o sol, com a lua, com as águas, com os animais, com a terra. Que abrindo os olhos. Obrigada mais uma vez a todos. Obrigada demais, Marquito. Ótimo dia para Valeu. todo mundo. Tchau, tchau, Muito gente. obrigado. Tamo junto. Valeu.